que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir-te até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, comunidade querida. Nós estamos aqui mais uma noite. Primeiro para louvar ao Senhor, agradecer pelos grandes benefícios que Ele tem feito em nosso favor. Vai pegando a sua Bíblia. Hoje o nosso tema é a cura do surdo-mudo. Trabalhamos na semana passada a cura do cego. Hoje Jesus, Ele quer ajudar você, quer ajudar a mim, quer ajudar a cada um de nós a sermos curados agora do ouvido e da língua. Que desprenda o céu da língua, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Queremos pedir nessa noite ao Senhor que Ele nos cure da nossa audição, da nossa escuta. Ele nos cure do nosso falar. Enquanto ouvimos aí a canção de introdução do nosso momento de oração, que interpretada aí por Ana Júlia Pettini, né? Uma grande cover hoje cantando aí para o Brasil inteiro. Nós vamos pegar nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia, que é a nossa arma, é a arma do cristão. Pega a tua Bíblia e marca lá a passagem de hoje. Marcos, capítulo 7, versículo do 31 em diante. Marcos, capítulo 7, versículo do 31 em diante. Enquanto você pega a sua Bíblia e marca aí a passagem bíblica, usamos um pedaço da canção para começarmos o nosso momento de oração. Cantando. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus.
se entrega ao mar, me derrama de amor, pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir-te até o fim. Mais uma vez, a todos sejam bem-vindos Só por ti. e bem-vindas a esse momento de oração. Deixa a tua oração aí embaixo. Padre, reza por minha família. Todas as intenções que vocês deixarem aí, nós rezaremos por ela nessa noite. Que Deus derrame as graças, derrame as bênçãos necessárias para cada um de nós. É o nosso momento agora de oração. Peçamos o Espírito Santo, peçamos a Nossa Senhora que nos acompanhe nesse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos um Pai Nosso, rezemos uma Ave Maria, pedindo ao Senhor que neste momento venha acalmar o nosso coração, venha acalmar a nossa vida, para que nesse momento nós possamos emprestar os nossos ouvidos, que a palavra do Senhor tenha a nos dizer. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pega a sua palavra aí nesse momento, meu irmão, minha irmã, e vamos agora alimentar daquele que é tudo em nossa vida, Jesus Cristo. Façamos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do 31 em diante. Escutem o que o Senhor nos fala. Depois saiu do território de Tiro, passou por Sidônia e se dirigiu ao lago da Galileia.
atravessando os montes da Decápolis, levaram-lhe um homem surdo, mudo, e lhe suplicavam que impusesse a mão. Jesus tomou, afastou da multidão e sozinho pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Depois tocou-lhe a língua com saliva. Levantou os olhos aos céus, gemeu e lhe disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos, soltou-lhe o impedimento da língua e falava normalmente. Mandou-lhe que não contasse a ninguém, mas quanto mais o mandava, mais o anunciavam. Estavam estupefatos e comentavam: fez tudo bem, faz ouvir o surdo e faz o mudo falar. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um evangelho, mas tão pequeno, de apenas 6 versículos, mas de uma riqueza tão profunda. Hoje Jesus, ele resolve curar um surdo mudo. Um surdo mudo. E eu, olhando a história dos surdos, eu descobri nesses dias que em escritos dentro da ciência eu pude observar que só existe o primeiro escrito de aula para surdo no ano 700. Quer dizer, 700 anos depois de Jesus, alguém resolve dar aula para surdo mudo. Bom, e não é uma aula tão completa, é uma tentativa de dar aula, de instruir, de formar a pessoa. Porque antes do ano 700, ou melhor, na época de Jesus, nós estamos aqui diante de um evangelho de 2000 anos. E o surdo mudo, ele era a figura de uma pessoa maltratada, excluída, escravizada, desvalorizada. Em algum tempo da história, o surdo mudo não era considerado nem gente, porque não podia se comunicar. Em determinada história, a gente percebe lá na pesquisa da ciência que o surdo era tido como um possuído, porque todos eram normais, todos falavam, todos escutavam e todos se comunicavam. E olha o que eu estou dizendo a vocês. O primeiro escrito que eu encontrei de um relato de possivelmente instrução para surdos foi no ano 700. 700 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, há 1.300 anos. Né? 1.300 anos. Mas de forma mais acentuada, o alfabeto, o ensino mais um pouco organizado começou justamente com um grande monge
conhecido como Ponce, Pedro Ponce de León, espanhol, que nasceu na época de 1527, século XVI, né? Século XVI. Um grande monge. Ele foi tido até como pai educador dos surdos, porque ele foi um dos primeiros que se preocupou em cuidar dessas pessoas com surdez e mudez. Meus amados, é interessante a gente fazer esse apanhado para entender esse milagre de Jesus. Observe só uma coisa: não foi um mudo que foi lá pedir a Jesus para ser curado. Nós encontramos aqui no texto que algumas pessoas, diz a palavra, levaram um homem surdo-mudo até Jesus. Levaram um mudo surdo para Jesus tocar. E eu fico imaginando aqui, que bom que naquela época já tínhamos, quer dizer, os surdos já tinham alguns intercessores do bem para fazer a ponte da vida, a ponte de ligação, levar quem tinha deficiência, quem era excluído, quem era escravizado, quem era marginalizado, para perto daquele que tudo tinha a fazer, Jesus. E levaram, diz a palavra, levaram um surdo mudo até Jesus. E esses que levaram o surdo mudo até Jesus começaram a suplicar a Jesus: cura, Senhor. Toca, Senhor. Acredite, meu irmão, nessa noite o Senhor quer mudar o rumo e a rota da sua vida. Nesse momento de oração eu creio, eu acredito que muitos ouvidos se abrirão, muitas natas de suas bocas, muitas natas dos ouvidos cairão, serão limpos, para agora ouvir o que o Senhor tem a te dizer. E Jesus toca aquele surdo mudo. Diz a palavra que Jesus põe o dedo no ouvido dele, nos dois ouvidos. Faz uma oração de súplica, né? Faz uma oração de súplica. Depois, toca-lhe a língua com a saliva. Toca a língua com a sua saliva. E pede ao Pai. No silêncio a gente encontra Jesus rogando o Pai que faça agora a sua vontade acontecer. Que o momento de escravidão caia, que quebre todas as correntes. E este menino, este mudo, surdo, comece a ouvir e a falar. Jesus faz uma súplica profunda. Dá a impressão que até o surdo, mudo, ele não nem se ajuda nem ajuda na oração. Se você olhar com calma, Jesus insiste na oração, suplicando ao Pai por essa pessoa, a ponto dele dizer: Éfata, mas com ênfase mesmo, Éfata. É Jesus falando ao surdo Éfata, que quer dizer: abre-te, acorda, acorda tu que dormes, acorda tu que estás surdo, acorda tu que estás mudo. Meu irmão, minha irmã,
Na onda em que estamos vivendo hoje, dentro de uma sociedade ingrata, ela quer que fiquemos e continuemos a estar surdos. Ela quer aprontar conosco e fazer com que sejamos mudos. Mas nós não podemos. Nós não podemos nos comportarmos dessa forma. Precisamos de ter os nossos sentidos de forma funcional, muito bom, muito bem. Falamos do cego a semana passada. Estamos falando agora do surdo-mudo. E temos lá na frente o agir. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Eu preciso aprender a escutar. Eu preciso mais e mais aprender a escutar. E o texto continua, né? Imediatamente, o ouvido do surdo se abriu e a sua língua se desprendeu, a ponto de ficar de verdade muito alegre. E Jesus pediu que não contasse nada a ninguém. Deixa eu contar uma coisa. O alfabeto para mudo e surdo, ele é novo. Ele é novo, novo mesmo. Ele é do século 17 e 18. Só tem 500 anos. Na época de Jesus não tinha escola para surdos. Como eu tinha dito, o surdo não era considerado uma pessoa. Era um Zé Ninguém, sem direito, sem voz, sem vez. E nós, que muitas vezes nos abrimos, nós que muitas vezes falamos por aí afora que somos cristãos, eu preciso, para ser cristão de verdade, a aprender, em primeiro lugar, a ouvir. O melhor e o maior sábio é aquele que aprende, primeiramente, a ouvir. Só falaremos bem se ouvirmos bem. Nós que somos cristãos precisamos ponderar, filtrar e selecionar as coisas que eu devo ouvir e que devo falar. Que devo ouvir e que devo falar. Precisamos sondar isso aí. Precisamos tomar cuidado com isso. O que é que hoje vocês estão ouvindo por aí afora? Olha, gente, precisamos ouvir mais as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus, só nos faz crescer. Nos faz ser mais gente. As coisas de Deus, ela nos abre ao horizonte. Mas nós precisamos tomar cautela e cuidado em uma coisa. Até nas coisas de Deus, temos que aprender a selecionar e a escolher as coisas de Deus. Até nisso. Porque possa ser que alguém, em nome de Deus, fale das coisas de Deus de forma distorcida. Distorcida. E isso vai envenenando tanta gente. Isso vai contaminando tanta gente. Eu tenho que aprender a ouvir.
tenho que aprender a ouvir. Eu aprendendo a ouvir, com certeza, aprenderei a falar. Tem tanta gente que não sabe falar, né? Porque não sabe ouvir. E o primeiro mandamento de Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas, não é esse. Aprenda isso. No Antigo Testamento o Senhor fala que o primeiro mandamento é ouve. Ouve, ó Israel, o que o Senhor teu Deus tem a te falar. Escuta, povo meu. O Senhor está dizendo, escuta. Abre-te à escuta da palavra. Eu preciso aprender primeiramente a ouvir. Porque é aprendendo a ouvir que aprenderei a falar. Vamos trazer do Evangelho de domingo para o casamento desse Éfata aqui, abre-te. Vocês se lembram da cena do domingo que aconteceu? Da ascensão? Enquanto o Senhor falava da sua partida, Ele nos convidava à missão. Olha que coisa bonita. Ele levou o povo. O povo só foi a Galileia com Jesus porque aprendeu a ouvir. Quem aprende a ouvir, aprende a obedecer. Aquele povo foi até a Galileia com Jesus porque aprendeu a ouvir. Chegando na Galileia, justamente ali no monte da Galileia, Jesus começa a catequizar, a ensinar as coisas do Pai. E ali Ele nos dá uma ordem, né? Ide. Ide por todo mundo. Batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensineis a observar tudo o que eu vos ordenei. Como eu vou ensinar se eu não aprendi a ouvir, a escutar? A escutar. O mais importante é escutar. Ouvir todo mundo ouve. Mas escutar são para poucos. E o Senhor nos convidou a ser catequista. Mas para ser catequista eu preciso, em primeiro lugar, escutar o que o meu Senhor tem a me dizer. Porque senão, como cristão católico, eu vou fazer o que muitos fazem na igreja. Um faz de conta. Um faz de conta. Cristãos que vão à missa apenas por a carcaça lá no banco, o corpo, mas o entendimento e a escuta, mas está tão distante do Senhor, que só o Senhor para ter misericórdia de cada um de nós. O Senhor precisa hoje de verdadeiros adoradores que aprendam a escutar. Porque o seu povo está aí, nesse mundo de Deus, pedindo, Senhor, misericórdia. Todos parecem estar aí no mesmo barco. Estamos em um tempo em que algo minúsculo, um vírus, ninguém vê, ninguém toca, como disse lá o ditado hoje, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém sabe quando foi que começou tudo isso. E nem ninguém sabe também quando vai terminar tudo isso. Só o Senhor. Só o Senhor. E nós que somos cristãos, precisamos urgentemente a sermos
profetas, discípulos, anunciadores desse evangelho, levando vida, onde muitas vidas estão a se perder. Muitas vidas estão a se perder na depressão, na angústia, no desentendimento. Nossa, meu Deus, me faz profeta para que eu possa cada dia, Senhor. Me ensina a ser profeta, Senhor, para cada dia eu possa levar uma palavra de esperança para este povo. E eu tenho feito isso. Eu tenho me sacrificado e sacrificado o meu tempo para que todas as quartas-feiras possamos estar aqui pedindo ao Senhor um direcionamento. E o Senhor nos dá esse discernimento aqui hoje. Parem de ouvir aquilo que nos faz ficar surdos. Hoje nós temos que falar de verdade agora, dessa esperança que o Senhor vem depositar em nós. O mundo não quis aquele que estava surdo. O mundo não quis aquele que estava mudo. E graças a Deus, alguns amigos, naquele momento na vida do surdo mudo, foram de verdade os intercessores, os que socorreram aquele pobre rapaz que nascera surdo mudo. Aqueles amigos se tornaram em Jesus ali para o surdo mudo um discípulo. Se tornou um discípulo, devolvendo-lhe vida. Olha quanta alegria, gente. Olha quanta alegria do surdo mudo. Em uma época em que o surdo mudo era tido como uma praga, um endemoniado, uma não pessoa, em uma época em que o surdo mudo dele foi tirado toda dignidade, todo direito e todo princípio de bem, é Jesus. É Jesus enfrentando toda e qualquer ciência, que ao tocar no ouvido do surdo, tocar na língua do mudo, devolve vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus, Tu és um Pai que sabe o que faz na vida de cada um de nós. Nós só precisamos, meus amados irmãos, ter em nossa casa, em nossa vida, palavras de esperança. Palavras que nos ajudem a tirar-nos do estado de stand-by, né? Estamos quase que mortos lá. Muita gente está pensando assim, estamos quase que mortos, estamos só esperando a igreja abrir para a primeira coisa pedir perdão, a primeira coisa é ir comungar, a primeira coisa é ir rezar. Pessoas que nunca ou há muito tempo não tinham ido mais à igreja, a primeira coisa que quer fazer, segundo o coração, é ir à igreja. E eu digo assim, meu irmão, minha irmã, cele com amor esse desejo do coração. Recomecemos a nossa vida. Nenhum de nós poderemos voltar no passado e refazer a história. Ninguém. Porque a história já foi passada, já é passada. Nós podemos, a partir do aqui e agora, dizer a Jesus: Senhor, me ajuda a ser um homem novo, uma mulher nova. Quero estar, Senhor, mais próximo das coisas de Deus. Estar próximo das coisas de Deus é querer estar próximo do próprio Deus. Querer estar próximo das coisas de Deus é querer
fazer as coisas como esse Jesus, Deus, fez no meio de nós. Amar, amar e amar. A ser sinal de vida, a ser sinal de ajuda, a ser sinal de solidariedade. Nosso mundo hoje está precisando de pessoas solidárias uns aos outros. Precisamos dar as mãos. Precisamos unir o nosso coração e se colocar na situação do outro. Senhor, tira de nós, Senhor, toda aquela nata que nos faz ficar surdos. As fofocas, Senhor. A fofoca é uma maldição, Jesus. Por isso, tira do nosso ouvido toda a difamação que chega até o nosso ouvido, porque só vai nos fazer mal. Não nos permitamos que outros venham falar de outros para nós, porque parece essa ser a regra, né? O amiguinho que fala de outro para você, hoje ele fala de outro para você, mas logo logo ele vai falar de você para outros. Então que no nosso ouvido, Senhor, não se aproxime pessoas para contaminar-nos. Emprestemos, meus amados irmãos e irmãs, o nosso ouvido para ouvir um belo louvor, uma belíssima e uma solidificada pregação, algo que nos faça crescer, algo que nós possamos dizer assim: agora sim, vou aproveitar tal pregação, tal canção para evangelizar. Eu quero ouvir de novo, eu quero beber de novo, Senhor, porque eu me senti energizado, energizada com a palavra que hoje me orienta. Então, nessa semana, nós vamos fazer uma reflexão daquilo que nos torna surdos. Surdos. Porque em todo caso, a surdez leva à mudez. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado com aquilo que entra pelo seu ouvido. Cuidado. Porque muitas vezes aquilo que cai em nosso ouvido, ele desce para o coração, e quando volta a sair pela boca, se for algo benéfico, algo que nos cresça, é fantástico. Amadureceu no coração e saiu como palavra de libertação para muitos. Isso é ser discípulo de Jesus. Mas quando pelo meu ouvido, pelo seu ouvido, entra só maldição, palavras negativas. Ah, meu Deus, como tem gente negativa próximo de nós, né? Fuja, meu irmão. Fuja. Fuja, 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 fuja. Porque pessoas negativas, elas nos atrasam. E você tem o direito de dizer: meu irmão, para com isso aí. Meu irmão, minha irmã, para com essa maldição. Não quero isso perto de mim, não. Para. Vamos mudar de assunto. Não beba do veneno que é depositado no seu ouvido, porque isso vai te contaminar. Isso vai te atrasar. Que durante essa semana nós possamos fazer a reflexão das coisas que nos faz ficar mudos. Porque muitas vezes nós perdemos o falar, não temos nem assunto, né? O
que é que nos torna mudo? Interessante. Vou à missa, escuto o evangelho, chego em casa, eu não sei passar a explicação do evangelho para a família, mas eu sei passar a mensagem, né? A mensagem que o padre discursou conforme a minha ótica. E nós temos que passar como a ótica da igreja, não a do padre, a da igreja. Seja prudente ao ser discípulo, ao ser catequista da palavra de Deus, na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu trabalho. Quais são as natas que me faz ficar mudo? Pensa durante a semana. O invejoso, meu Pai do céu, o invejoso não tem assunto nenhum que nos faça crescer. Só tem crítica o invejoso. Ah, se fosse eu. Ah, comigo eu faria diferente. É sempre assim, né? Essa é a atitude do invejoso. Você já viu a atitude do mentiroso? Como é que funciona? Sempre está inventando as coisas. Tem sempre novidade, não tem? Novidades mentirosas. Essa pessoa precisa ser tocada por Deus, ser tocada pela força do Espírito, ser tocada pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Precisa ser tocado. E é tão feio quando o cristão, por exemplo, começa a falar do pai. Olha, já é feio falar dos outros, né? Imagine falar do pai, falar da mãe. Já é feio falar do próprio irmão. Porque nós temos a tendência de, primeiramente, falar do irmão no ponto negativo. Por que, Senhor? Por quê? Porque nós queremos, porque nós idealizamos sermos juízes um dos outros na fraqueza do outro. Por isso que eu amo Jesus. Jesus tem um olhar diferente. Jesus tem um olhar diferente para mim. Que graças a Deus não é o teu olhar. Graças a Deus que não é o teu olhar. Se o teu olhar para mim é um olhar de amor, o olhar de Jesus é muito mais amor. É muito mais que esses amores. Se o teu olhar para mim é um olhar de ciúme, de inveja, nossa, o olhar de Deus é muito mais grandioso. O mesmo acontece com você, meu irmão. Não perca tempo para este mundo. O mundo não valorizou Jesus. E se o mundo não valorizou Jesus de verdade, ele também não vai te valorizar. As pessoas na época de Jesus não valorizaram Jesus. Então, por favor, não espere das pessoas aplausos. Não espere das pessoas elogios. Cumpra com o ofício a ser cumprido. O ofício de quem é discípulo e missionário. Sejam homens e mulheres corajosos a aprender a ouvir, a filtrar o que te serve e com prudência a falar sem medo. Estamos numa sociedade em que ela prefere que todos nós sejamos mudos, porque se nós não falarmos, ela vai viver bem. Ela vai viver bem.
Mas se nós falarmos, se nós nos posicionarmos com o mesmo pensamento de Jesus, se prepare. Ela sofre, a sociedade, mas sofreremos também. Mas é um sofrimento rápido, porque logo, logo chegaremos à casa do Pai. Assim foi Jesus. Assim foi o Senhor. Por ter falado, por ter pregado, por ter evangelizado, por ter denunciado. Esse é o papel do profeta. É anunciar neste mundo de Deus, aonde a palavra tem que ser escutada. Precisamos anunciar. Precisamos denunciar aquilo que é errado. Aquilo que é errado. E olhe para o mundo, vocês perceberão. Olhe para a tua cidade, para o teu estado. Olhe para o nosso país. Quanta coisa errada. Quanta coisa errada. Anunciar, denunciar e renunciar. Anunciar, denunciar e renunciar. Não sejamos cristãos. Nós não podemos ser como alguns cristãos fajuntas aí fora na sociedade. Pessoas que se vendem a R$2.000, a R$1.000, a R$100, a R$50. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E isso nós temos em todo o âmbito, viu? Em todos os âmbitos que nós temos na sociedade. Em todos os âmbitos. Precisamos ser diferentes. Você tem anunciado a palavra de Deus? Eu quero te fazer esse desafio hoje. Você tem anunciado a palavra de Deus? Você tem renunciada a algumas coisas que não é de Deus, que acabam atrapalhando a sua vida? Você tem denunciado os erros do mundo? Nós não podemos ser cristãos coniventes com algumas situações. Eu volto a dizer, cristão de verdade é aquele que com Cristo aprende a anunciar, a denunciar e a renunciar. Se nós não aprendemos isso, meus amados irmãos, eu volto ao Evangelho de Marcos capítulo 7. É porque nós não aprendemos nem a ouvir e nem a falar. Amém. Obrigado, Senhor. Que tudo isso que foi rezado consiga cair no nosso coração como semente, se germinar e dê fruto, e muitos frutos para nossa família e nossa comunidade. Amém?